Turma, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o vídeo 2 do nosso workshop sobre parada cardiorrespiratória no trauma. Continuo aqui com meu amigo, meu mestre, Wesley Pinto, para a gente discutir nesse tema agora os dois principais algoritmos de atendimento ao paciente vítima de PCR no trauma, não é isso? Nós escolhemos especificamente para vocês, né? No outro vídeo passamos vários guidelines, várias recomendações e entendemos se esses dois os mais completos. Então, obrigado por todos que deixaram comentários aqui embaixo. A caixa de comentário continua aqui disponível, pode botar suas perguntas. Nós vamos selecionar as perguntas mais interessantes para a gente poder gravar vídeos mesmo, respostas que nós publicaremos posteriormente em nosso canal. Lá no vídeo 1 nós definimos o que é uma parada cardiorrespiratória traumática, falamos sobre os diferentes tipos de PCR traumática, falamos sobre as diferentes causas, lembra dos 2 Hs, dos 2 Ts, hipovolemia, hipóxia, tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo, e falamos também sobre as principais fontes de literatura que você pode estudar esse assunto. Colocamos todos os links disponíveis, eles continuam disponíveis aqui embaixo, e você viu que não são poucas fontes. Então, Wesley, por que nós selecionamos 2 dentre todas aquelas fontes e quais são as fontes que nós selecionamos para a gente destrinchar os 2 algoritmos que nós vamos falar aqui nesse vídeo? Perfeito. Os 2 guidelines que foram escolhidos foram o guideline europeu do Conselho Europeu de Ressuscitação de 2015, um guideline bem completo que inclusive o ITLS recomenda como uma ótima opção, e o guideline da Austrália, da Associação Australiana de Ressuscitação, e do Conselho da Nova Zelândia de Ressuscitação. Então, tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália criaram um guideline próprio para reanimação cardiopulmonar no trauma. Lembrando que esse da Austrália ele é até mais completo do que o europeu. O europeu foi o que eu utilizei no meu livro, inclusive, gosto muito dele, e esse da Austrália a gente encontrou e percebeu que ele é um pouco mais completo do que o europeu. Então, são 2 realidades totalmente diferentes da nossa, mas que nós vamos aproveitar, o que nós vamos destrinchar agora, para no próximo vídeo dizer o que dá para ser feito para a nossa realidade. Basicamente, um algoritmo ele é um resumo de um conjunto de recomendações, de um guideline, em um formato de infográfico, para ficar mais fácil você conseguir acessar as recomendações como um todo. Perfeito. Se você for para o texto do europeu ele é bem completo. Tanto que o australiano, muito provavelmente, ele veio um ano depois, ele se inspirou muito no europeu. O europeu, vamos dizer que talvez seja o pai aí divisor de águas. O divisor de águas, então, e aí vem os seus pupilos, inclusive o protocolo australiano, e por esse motivo nós escolhemos esse algoritmo australiano, porque realmente ele conseguiu resumir de forma mais completa, é algo bastante interessante. Ou acrescentar algo que o europeu deixou de explicar um pouco melhor. Perfeito, perfeito. Wesley, eu vou até falar aqui com o pessoal antes da gente começar, que a gente tem discutido bastante sobre isso, que existem 4 tipos de profissionais no quesito forma de estudar. 4 níveis de profissionais na forma de estudar. Primeiro nível é o profissional que guia suas condutas naquilo que outras pessoas falaram. Então você ouviu alguém dizer alguma coisa, seja um colega de trabalho, seja um instrutor, um professor, você toma aquilo como verdade e você aplica no seu dia a dia. O primeiro nível. Segundo nível é aquele profissional que vai buscar informação em livro-texto. Então está aqui, por exemplo, um livro-texto, Enfermagem do Trauma, excelente livro-texto. Tem aqui o livro-texto do PHTLS, nona edição, do ACLS, tem vários aqui. Eu mesmo consumo muito livro-texto porque traz muito de explicação fisiopatológica, referencia vários artigos, é interessante livro-texto. Considere esse segundo nível aí. O terceiro nível seria aquele profissional, Wesley, que gosta de ler artigo científico. Infelizmente, a maior parte dos artigos, os melhores artigos, estão na língua inglesa. Então, se você já não compreende o inglês, já é um fator limitante, mas que vale a pena começar a ler, porque eu, por exemplo... Praticar. Eu mesmo não falo inglês fluentemente, hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, espero que no futuro não seja essa a realidade, mas eu leio em inglês de tanto pegar artigo e perceber que se repete, os termos se parecem, quando você não sabe alguma expressão, alguma palavra, você bota no Google Tradutor, às vezes você pode botar até um parágrafo ali, você consegue entender tranquilamente. No mínimo, lê o abstract e quando você o resume, quando você acha interessante, aprofunda no artigo. Então esse é o terceiro nível de profissional. E o quarto nível de profissional é aquele nível que todos nós temos que tentar alcançar, que além de ler o artigo científico, esse profissional é capaz de interpretar a relevância e a confiabilidade daquela evidência. Porque artigo científico tem
apontando para todos os sentidos. O que não faltam são estudos mal desenhados, que obtêm resultados meio que aleatórios, e o autor pega aquele resultado de um estudo que vem de uma metodologia não confiável e bota aquele resumo afirmando, e toda a comunidade meio que leiga na interpretação acaba levando aquilo como verdade e baseando as suas condutas. E isso vai até o mais alto nível hierárquico dentro das sociedades, de pessoas que têm influência na determinação de guidelines, que muitas vezes não sabem interpretar a confiabilidade do artigo e a magnitude do benefício, às vezes, da terapêutica proposta. Esse próprio assunto é um assunto que tem que ter o cuidado, porque se você só ouvir e tentar praticar, corre o risco de você cair em algumas armadilhas, de ler só um artigo que brotou para você, ou que você buscou no Google lá e apareceu um artigo, você ficar só no que está escrito naquele artigo, o risco de você também estar indo numa evidência fraca existe. Então, é um assunto que vale a pena, inclusive, ter certeza do nível de evidência dos estudos que você está lendo, né? Exatamente. Aprendi muito isso contigo. E uma outra coisa que é importante a gente lembrar e saber que existe é o viés de publicação, ou seja, as revistas tendem a aceitar e publicar os estudos positivos muito mais do que os estudos negativos. Perfeito. E outra, o viés do palestrante que está defendendo um tema e que seleciona somente aqueles artigos que vão em sintonia com a sua posição, sendo que às vezes pode existir outros artigos que vão na contramão e que às vezes não são colocados ali para a gente poder interpretar e avaliar os dois lados. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é trazer um pouco dessas recomendações com o olhar crítico, lembrando que esses guidelines são guidelines que surgiram a partir da interpretação das evidências dos artigos por especialistas dentro dessas sociedades. Nesse caso específico, dentro da Sociedade Europeia e da Sociedade Australiana junto com a Nova Zelândia. O que resta agora, no Brasil, como desafio, é que os especialistas no Brasil, que estão em posição de liderança dentro do atendimento pré-hospitalar, consigam pegar essas evidências, essas recomendações internacionais, interpretem isso para começar a criar os guidelines brasileiros, que a gente possa futuramente trazer aqui um algoritmo brasileiro confiável para você e vai ficar muito mais próximo da sua realidade, lembrando que esse algoritmo vai ter que ser adaptado, quem sabe, para o seu serviço, do que esses aqui que são padrão ouro lá fora. Mas vamos mostrar o padrão ouro e no próximo vídeo a gente mostra o que nós podemos fazer no suporte básico, intermediário e avançado em nossa realidade brasileira. Ok, Wesley? Ok. Então, dando continuidade, nós podemos ver na tela, nós estamos com o protocolo europeu, que foi publicado em 2015, ele é um produto do consenso europeu do que foi discutido no congresso da IUCOR. Então, dentro do que foi discutido e que foi modificado para a reanimação cardiopulmonar, tem um capítulo de situações especiais, que é o capítulo da PCR traumática, além de outras situações. Esse é o infograma, ele vem como primeiro tópico ter a certeza que o paciente é um paciente de trauma. No guideline europeu, inclusive, ele nos orienta a treinar de forma separada, nada diferente do que nós já fazemos em outros tipos de atendimento, né? Na parada cardíaca clínica a gente separa também os casos, né? Como identificar, como fazer o suporte básico, depois como identificar arritmias ventriculares, taquiarritmias, bradiarritmias e depois junta tudo. Isso também é interessante no atendimento de PCR traumático. Então, avaliar a cena, pensar na biomecânica e ter certeza que o doente é de trauma é uma oficina interessante a ser proposta para um curso nesse fluxograma. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Até antes disso, até vale como conscientização para todos nós estamos falando aqui de uma situação onde muitos dos pacientes que têm uma PCR traumática vai ser irreversível. Alguns pacientes não são salváveis, não é isso? Então, lembrar da prevenção. Trauma é prevenção. Antes de começar aqui, tem a prevenção. E agora o Wesley está falando do primeiro passo, que é quando a gente vai identificar se de fato aquilo é um paciente de trauma ou não. Perfeito. Em seguida, ele traz um outro bloco de se você está identificando se é uma situação de realmente parada cardiorrespiratória por trauma ou uma pé-parada, né? Alguns guidelines colocaram esse termo de pé-parada, né? Ou uma parada que pode ocorrer. No caso de uma hipovolemia exsanguinante, que a vítima já está entrando num nível de consciência muito baixo, ou numa vítima que está em gasping, ou a vítima que está realmente com risco de estar evoluindo para a parada cardiorrespiratória. Então, em qualquer situação dessa de pé-parada, se você realmente identificou se é uma causa traumática ou não. Se você não considerar a causa traumática, evoluir para a reanimação de suporte avançado ou suporte básico de vida clínico, normalmente. Dar o start lá
de reanimação cardiopulmonar, como está bem citado aqui nesse bloco. O algoritmo universal de suporte de vida avançado. Wesley, uma observação aqui é que nós falamos lá no início do vídeo 1 que na definição da parada cardiorrespiratória, os estudos trazem duas interpretações. Perfeito. Uma interpretação seria justamente esse paciente periparada que não foi identificado como periparada pelo profissional, e o profissional às vezes não sentiu um pulso, porque o pulso estava bem fraquinho, aquele paciente estava hipotenso, e começou um RCP, e em geral os estudos que apontam maiores taxas de sobrevida são justamente os estudos que são mais flexíveis nessa interpretação, que definem PCR como o simples fato do profissional ter feito um RCP. Então o interessante é que sempre que você abordar um paciente em periparada, paciente que está ali degradando de forma muito importante o padrão ventilatório, aquele paciente que está hipotenso, aquele paciente que realmente vai parar em poucos minutos, esse é o paciente que tem mais chance de sobrevida muitas vezes. É isso aí. Porque você está pegando ele antes do minuto zero da PCR, você está pegando ele antes. Então você pode evitar que essa PCR aconteça revertendo a causa que está levando o paciente de forma super precoce. Isso é o ideal, é o que nós mais queremos. Os estudos que mostram grande sobrevida nesses pacientes são os estudos ou que o paciente parou na mão do profissional, dentro da ambulância, ou o profissional pegou em pé e parada. Ou o profissional pegou em pé e parada, e em último caso aquele profissional que parou, por sorte, poucos minutos antes da chegada da equipe. Então, importante a gente dar uma ênfase para esta parte aqui de periparada lá no início, que esses pacientes são pacientes que têm chance de sobrevida. É bom lembrar que o protocolo ou o guideline de PCR traumática, ele é extremamente tempo dependente, né? Se você está no local onde parou, ou chegou no momento que ele está em pé e parada, ou são poucos minutos depois da parada cardiorrespiratória, a possibilidade de sobrevida é enorme. Passou 10, 15, 20 minutos, a possibilidade cai drasticamente. Então, identificou que é um suporte, que é uma vítima clínica, e inicia a parada reanimação cardiopulmonar clínica, algoritmo universal. Se não, o que você deve fazer? Simultaneamente reverter as causas que são mais reversíveis, que é os 2H e os 2Ts. Então a gente vai falar como reverter isso no terceiro vídeo, não vamos entrar nesses detalhes agora, né? Mas você vai tratar hipóxia, tensão de pneumotórax, tamponamento cardíaco e hipovolemia. Essas são as causas que você deve pensar associadas à biomecânica do trauma e a avaliação da cena que você viu. Alguns guidelines, inclusive, pedem para você olhar o chão, ver se tem sangue, porque nem sempre vai estar sangrando. Se está em parada cardiorrespiratória, a possibilidade de estar sangrando ativamente não existe, ou é bem menor. Então, você deve olhar a cena, ver se tem poça de sangue, ver se a poça de sangue está no mesmo local onde a vítima está, né? Às vezes a vítima está numa posição, a poça de sangue está a 10 metros, então a possibilidade de ela ter andado, a possibilidade de alguém ter levado ela até o local que ela está. Então isso tudo pode influenciar para o seu atendimento. Se você observar esse algoritmo, você vai perceber que ele é muito interpretativo. Ele é um resumo que mostra, simplificar de forma gráfica, uma conduta complexa e que pode variar dependendo da situação. Então, a gente tem que saber interpretar. O texto do guideline ajuda muito nessa interpretação. Mas se você observar aqui nesse primeiro passo, então, daquele paciente que tem pouca probabilidade de ser uma PCR clínica, ou seja, uma alta probabilidade de ser um paciente PCR traumática, você vê que ao mesmo tempo que você está pensando nas possíveis causas reversíveis e já instituindo alguma terapêutica para essas causas, perceba que existe uma setinha azul aqui para baixo que fala para você começar o seu suporte à vida. O que é que significa começar esse suporte à vida? Significa eu fazer RCP com pressões cardíacas imediatamente, ou eu primeiro tratar uma causa reversível e deixar para fazer uma RCP mais lá para frente? Ou seja, não começar a comprimir imediatamente um peito de um paciente que está em PCR. Isso está muito claro no texto quando você vai ler, que depende da situação. E vai depender da causa, né? Da causa, exatamente. Então, se é uma PCR traumática por lesão cerebral traumática, a possibilidade de ter uma apneia por impacto cerebral existe. Então, essa vítima, ela vai se beneficiar de, além de identificar a causa reversível, que nesse caso não é tão fácil reverter essa causa, só no intra-hospitalar, ele vai fazer a reanimação, porque a compressão vai favorecer o aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Tanto as compressões quanto as ventilações. Agora, e aí nesse caso, por exemplo, de lesão traumática cerebral,
é mais importante começar com as compressões ou com as ventilações? Dependendo do caso, às vezes é melhor começar com as ventilações. Então, isso vai mudar. Agora, é uma causa, por exemplo, de tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, tem lesões torácicas evidentes, tem marca de cinto, tem crepitação, então tem sinais, tem uma perfuração no tórax, então tem sinais de trauma torácico, independente da clínica patológica, se é tamponamento ou pneumotórax hipertensivo. A patologia reversível é tamponamento e a pneumotórax hipertensivo, mas aí tem trauma torácico, é interessante retardar a compressão, é o que eu recomendo, retardar a compressão e tentar tratar as causas. Então, se você tem suporte avançado, usar o suporte avançado. Se não tem, usar o que a gente vai dizer que é a melhor opção aí no próximo vídeo. Então, ele está junto, porém, vai precisar de um raciocínio crítico do profissional. Isso está no livro, no texto da recomendação. Lembrando que aqui esse guideline ele se direciona aos profissionais de suporte avançado de vida da Europa. Exatamente. Esse guideline ele não está falando necessariamente com o profissional de suporte básico de vida do Brasil. Não existe. Só que é interessante que o profissional de suporte básico de vida do Brasil comece a entender o que está sugerido, até porque ele pode estar inserido numa equipe de suporte avançado. Exatamente. E no próximo vídeo a nossa missão vai ser tentar interpretar isso para o profissional de suporte básico de vida. Então, um exemplo, aqui ele está falando de começar o suporte à vida. Ele não deixou claramente aqui, por exemplo... Que é a compressão. Que é a compressão. Mas você pode precisar, por exemplo, monitorizar esse ritmo cardíaco, porque a depender do que você encontrar, pode mudar toda a sua conduta. Se você, apesar de ser um paciente que você achou pouca probabilidade de ser um paciente clínico, mas você monitorizou esse paciente, percebeu que ele está no ritmo chocável, você já muda toda a sua conduta. Olha, essa deve ser uma PCR secundária, traumática secundária, algo clínico, vou desfibrilar esse paciente e vou fazer um suporte. E aí começa a compressão em seguida. Começa a compressão. E como é que eu posso monitorar como suporte básico? O DEA. Instalando o DEA. Então, é uma vítima de PCR, mesmo envolvendo um trauma, vale a pena já de cara colocar o DEA. A gente só deu essa introdução a como adaptar para a nossa realidade brasileira, só para você entender e se contextualizando. A gente vai entrar mais a fundo nessa discussão da realidade brasileira no próximo vídeo. Mas a gente precisa ter certeza que todos aqui estão acompanhando e entendendo de que esse aqui é um algoritmo resumido e nós estamos apresentando o que ele sugere e fazendo as devidas interpretações de quem já leu o texto. Eu recomendo que você leia o texto e que você compreenda que aqui tem uma recomendação aqui que envolve várias possíveis preferências. Isso aqui é um princípio. Qual é o princípio? Eu devo, ao mesmo tempo, começar minha reanimação e, ao mesmo tempo, tratar as causas reversíveis. A depender se for um paciente afogado, por exemplo, a compressão inicialmente, as ventilações de resgate, o paciente não melhorou, as compressões vão estar acontecendo, atendendo um grau 5, grau 6. Se é um paciente de hipovolemia, não vai adiantar ficar fazendo compressões nesse paciente porque ele não tem sangue para circular. Então eu preciso parar esse sangramento e repor. Então isso tudo é o raciocínio que envolve essa abordagem. Um algoritmo serve para a gente entender os princípios. As preferências são adaptadas a depender de cada situação. Perfeito. Uma vez definindo na sua cabeça as possibilidades de causas reversíveis, cabe ir eliminando essas causas reversíveis com procedimentos. E aí ele já deixa claro a eliminação quase do X-ABC. Perfeito. Né? Então o X, que é o controle da hemorragia catastrófica, né? Isso já deixa claro. Aquela hemorragia sanguinante que o PH-TLS traz, isso não é tão novo assim, o IT já trabalhava com o CABC, os protocolos de combate tático já trabalhavam com o protocolo Marshall. Então aqui o controle externo da hemorragia catastrófica, né? Pode ser usado por enquete, a gente vai falar das preferências no próximo vídeo. O controle das vias aéreas e maximizar a oxigenação, oferecer o máximo de oxigênio possível. Ainda trabalhando ali a letra A. A letra A. O B, trabalhando a descompressão bilateral do tórax, então todos os guidelines trabalham com de forma preventiva, descomprimir os dois tórax, porque nessa hora fica difícil identificar qual tórax que está afetado. Então, preventivamente, descomprimem os dois tórax. E como descomprimir esse tórax? São algumas preferências possíveis, algumas mais recomendadas do que outras. Se tiver todos os recursos, os aparatos, tem alguma recomendação e a gente pode graduar essa recomendação. A gente vai discutir isso no vídeo 3. Vídeo 3. Dando continuidade, reverter o tamponamento cardíaco. Já chegando na letra C. Letra C. Apesar que é uma transição do B para o C, porque a gente está no tórax, porém relacionado com a circulação. E aí o 4 e 5, a intervenção 4 e a intervenção 5, tanto a reversão do tamponamento cardíaco quanto a cirurgia
para controle de danos, principalmente compressão da aorta proximal, isso precisa, tem até um destaque no infograma, precisa de alguns componentes importantes, que a gente chama de 4S no inglês, né? O componente do tempo, menor que 10 minutos, se tem menos de 10 minutos de PCR traumático ou pé e parada, e você identifica que existe a possibilidade de ter um trauma torácico, e aí precisa reverter o tamponamento cardíaco ou fazer um controle de danos de uma hemorragia de uma artéria, você pode ter o tempo menor que 10 minutos, saber se a sua equipe tem expertise para poder tomar essa decisão, e aí, no caso, qualificação vai ter que ser o suporte avançado, equipamento adequado, não basta ser suporte avançado, pode ter médico, enfermeiro, técnico e condutor, uma ambulância, e os profissionais não estarem preparados para PCR traumática. Essa possibilidade existe no Brasil? Existe, não só no Brasil. Qualquer lugar. Né? Você sabe que já passou por situações parecidas com essa, né? Equipamento adequado, aí equipamento entra uma ultrassom, de um FAST, material para fazer toracotomia, todos esses equipamentos e o ambiente. Se o ambiente é um ambiente que proporciona a possibilidade de fazer isso. Se a vítima, por exemplo, está no meio de um lugar de difícil acesso, será que dá para fazer uma toracotomia lá, no meio do mato, onde tem possibilidade de animais peçonhentos estarem passando junto? Vai ser o local adequado? Então, esses 4 elementos estão positivos, vale a pena, e aí a equipe fazer a toracotomia ressuscitativa, que vai ser uma das técnicas discutidas no próximo vídeo. Então, lembrando aqui, turma, que nós vimos a letra A, que nós vimos a letra B com o pneumotórax hipertensivo. O A. X, A, B. E agora chegando no C, observe que o C é a transição do B para o C, com a questão do tamponamento cardíaco, o alívio desse tamponamento cardíaco. Como fazer isso? O padrão ouro, que seria a toracotomia em técnica de Clamshell, nessas circunstâncias que o Wesley falou. E lembrando que aqui existe a possibilidade que lá na letra C a gente pode se preocupar com as possíveis hemorragias internas. Uma hemorragia interabdominal que está matando esse paciente, eu tenho como controlar ela no X? Não tenho como de controlar no X, mas eu posso controlar aqui no C. Lembrando que isso é um suporte avançado de vida. Perfeito. É um profissional que abre o tórax do paciente completamente, a gente vai discutir isso no próximo vídeo, consegue acessar a região interna do tórax e chega ali na aorta descendente, na aorta torácica, vai clampear essa aorta, parando o fluxo sanguíneo para a parte inferior, que a gente tem uma tolerância isquêmica maior, preservando o fluxo sanguíneo para o cérebro, para o coração, para os pulmões, buscando manter esse paciente vivo. Olha que técnica avançada que está recomendada aqui no guideline europeu, inclusive para o atendimento pré-hospitalar. Equipes treinadas na cena fazendo isso. Óbvio que isso é uma coisa feita de forma muito mais segura, tranquila em ambiente intra-hospitalar, mas que existem serviços já fazendo isso no pré-hospitalar. Então está aqui. Se tiver esses critérios de menos de 10 minutos, com tudo isso que o Wesley falou aqui de expertise, de equipamento, de ambiente, etc., dá para fazer isso, o protocolo europeu sugere. Sugere e recomenda. A sexta recomendação desse bloco é fazer a transfusão massiva num protocolo ou fluidos, né, com um cristalóide. Né? Então, se você pensa na hipovolemia como uma causa desse, e ainda está no C isso, né? Essa recomendação como uma causa da PCR traumática, repor esse volume como primeira opção, um componente sanguíneo. Existem guidelines, a gente vai ver que sugere já o plasma, mas pode ser um outro componente sanguíneo, e a possibilidade, se caso não tiver o componente sanguíneo, de ser uma reposição por cristalóide. E lembrando que esse quadrado aqui que a gente está vendo, esse quadrado grande, é simplesmente o XABC. E se aquele paciente foi submetido a uma toracotomia para fazer uma contenção de hemorragia pulmonar, ou para fazer uma contenção de hemorragia intraabdominal através do clapeamento de aorta, ou para fazer a drenagem de um tamponamento cardíaco, esse tórax estando aberto, a compressão cardíaca, se esse paciente continuar em PCR, ela vai ser feita manualmente, diretamente no coração, dentro do tórax. Perfeito. Não é uma compressão externa, é uma compressão interna, especificamente para esse caso. O start do suporte de vida, a compressão pode ter sido retardada, mas ela volta nesse momento, uma vez que o tórax já está aberto e o médico pode fazer a compressão direta. Né? Pode ter sido retardada, como o Wesley falou, pode ter sido. A depender da PCR traumática, com tudo que nós discutimos, ela já pode ter começado lá em cima, depende do caso. Depende do caso. E perfeito. Depende da qualificação profissional também ali. Isso a gente vai ver
também que depende se é suporte básico, se é suporte avançado, depende da distância do hospital, do tipo de lesão. Não é algo tão simples e mecânico que dê para dizer, olha, todo mundo vai fazer a mesma coisa sempre na PCR traumática. Para os sistemas que já têm mais homogêneo, por exemplo, a Europa, a maioria são suporte avançado, fica mais fácil interpretar esse tipo de guideline, porque vai ter sempre um médico lá podendo tomar algumas decisões. Para um sistema como é o nosso, muito heterogêneo, a possibilidade de ter que mudar a preferência, não só por causa do tempo ou por causa da causa, pode mudar uma preferência por causa do modelo de atendimento, de pronto atendimento. Apesar, viu, Wesley, que a gente sempre pensa em Europa, em Estados Unidos, como sendo o paraíso onde todas as pessoas têm acesso ao hospital em 2 minutos, onde vai chegar uma equipe de suporte avançado qualificada, mas lembrando que esses países têm capitais com serviços de ponta, tem cidades menores, tem interior, onde não tem recursos, onde muitas vezes na França, por exemplo, que é um país onde eu cresci, onde eu conheço um pouco do sistema, um paciente em PCR traumática no pré-hospitalar, quem vai chegar nele provavelmente primeiro é um bombeiro civil, é um profissional de suporte básico de vida, profissional de atendimento pré-hospitalar, que vai passar por dificuldades parecidas com o que nós temos aqui no Brasil, com a diferença de que ele pode ter, às vezes, acesso a um transporte aeromédico mais rápido, ele pode ter alguns acessos mais facilitados do que o Brasil. Mas pode ser profissional desatualizado também. Pode ser profissional desatualizado, como existe, e ele vai passar por certas dificuldades também. Então, o europeu, quando ele publica um guideline como esse, ele está pensando o quê? No certo. No padrão o certo é o quê? O padrão ouro é o quê? O que o profissional de suporte avançado atende esse paciente. O profissional de suporte básico de vida, se ele atender, ele vai ter que pegar esse protocolo aqui e adaptar para a realidade dele. Fazer o que ele pode fazer, que é o que a gente vai tentar desmistificar no vídeo 3. Perfeito. A outra questão, o outro bloco, já é a possibilidade de avaliar o retorno da circulação espontânea. Se não houve retorno da circulação espontânea, ou seja, já passou os 10 minutos, provavelmente tem mais de 20 minutos que está sendo feito isso todo o procedimento, considerar a possibilidade de término de reanimação cardiopulmonar. Lógico que se tiver médico na cena e está fazendo todos esses procedimentos. Ou se o médico tiver, por exemplo, via regulação, passando essa orientação para a equipe. Os protocolos americanos falam muito sobre essa parte aí, né? Perfeito. Sobre quando parar, em que circunstância, aquele paciente que está em assistolia, aquele paciente que não responde depois de vários minutos. Então, realmente, essa decisão de parar, se não for por uma exaustão da equipe, se não for por um paciente que reanima, um ambiente de risco, algo desse tipo, se for uma decisão simplesmente por questões clínicas, aí é o médico que tem que orientar. Perfeito. Uma vez tendo a circulação espontânea, o retorno da circulação espontânea, ele divide em duas abordagens recomendadas. Do pré-hospitalar, manter uma boa performance durante essas intervenções e imediatamente transportar para o hospital mais apropriado. Ele divide algumas recomendações prioritárias, tanto no pré quanto no intra. A primeira é não perder tempo com essa vítima na cena e fazer intervenções críticas, intervenções que podem salvar a vida, né? Uma ventilação, uma via aérea definitiva que não foi feita ainda, algo parecido com isso. E imediatamente transportar para o hospital apropriado. Já no intra-hospitalar, também não perder tempo, é interessante que tenha uma boa comunicação entre o pré e o intra e fazer a ressuscitação por controle de danos e depois o controle definitivo da hemorragia. Isso só no centro cirúrgico ou numa sala híbrida, se o hospital tiver uma sala cirúrgica ainda no pronto-socorro. Isso aqui a gente encontra vários pontos em comum com a PCR clínica, por exemplo. O paciente que tem uma PCR clínica que volta na cena, esse paciente ele vai precisar de cuidados da quarta, quinto elo da cadeia precoce. Esse paciente ele pode não ter a causa da PCR totalmente tratada lá na clínica, por exemplo, foi um paciente que teve um infarto, ele vai precisar fazer uma angioplastia. Né? E aí, pensa aí agora no paciente de trauma. O paciente fizeram uma toracotomia, clampearam a aorta e aí, vai ficar perdendo tempo na cena? Não. Chegar no hospital vai ficar esperando o bloco cirúrgico ficar liberado para ele poder ir para o centro cirúrgico? Não, esse doente ele é prioritário para o centro cirúrgico. Tem que ser assim como os cuidados pós-PCR clínico, os primeiros 20 minutos são extremamente importantes para não ter a síndrome pós-PCR, no PCR traumático, esses primeiros minutos também dele dentro do hospital são extremamente importantes para controlar essa hemorragia ainda no centro cirúrgico. Perfeito. E também, Wesley, vale a observação de que quando a gente olha somente para esse algoritmo,
a gente pode fazer uma interpretação muito equivocada do que ele está recomendando. Aqui a gente tem a impressão que toda PCR traumática no pré-hospitalar, a gente vai ter que fazer alguma coisa na cena. Porque ele está dizendo aqui, em momento nenhum ele fala, olha, transporte para o hospital sem fazer nada. Lembrando que existem situações, e o guideline europeu, por exemplo, ele é muito claro em dizer isso, que se você está a menos de 10, 15 minutos de um hospital e você está com um paciente de PCR traumático ali na cena, pode ser mais interessante transportar esse paciente mesmo em PCR, muito diferente do recomendado em PCR clínico, onde jamais se transporta um paciente em PCR. O paciente clínico, nós atendemos em locus, se esse paciente voltar a ter uma circulação espontânea, a gente transporta. Mas no trauma, existe uma diferença. Algumas, principalmente quando eu estou com uma equipe de suporte básico, uma equipe de suporte intermediário ou uma equipe de suporte avançado que não tem a qualificação para estar fazendo uma toracotomia de reanimação na cena, para estar fazendo hemotransfusão na cena, ou seja, essas medidas mais avançadas, salvadoras, a chance que esse paciente tem, ali estou 5 minutos no hospital, estou 10 minutos no hospital, é scoop and run. Bota na viatura, leva para o hospital, torcendo, comunica antecipadamente o centro de trauma que vai receber, para toda a equipe se preparar, se possível a equipe ficar esperando ali na porta do hospital, como já acontece lá na sua cidade, não é isso, Wesley? Isso. Lá no seu serviço, onde o hospital, às vezes o profissional está ali, pegou o paciente, já está na sala de trauma aqui, idealmente é um centro cirúrgico na emergência, capaz de fazer uma toracotomia, capaz de fazer hemotransfusão, capaz de fazer o que for necessário para esse paciente voltar e se manter bem. É bom lembrar, assim, já que o Leonardo citou, o local onde eu trabalho, o município, não é um centro de trauma, é um hospital de referência em trauma. Mas de tanto o pré-hospitalar conversar com o INTA, 95%, e aí eu parabenizo até o serviço na minha cidade, 95% dos traumas graves que eu comunico o hospital que eu vou chegar, a equipe está ou na porta do hospital aguardando ou na sala de trauma aguardando. Eu passo poucos problemas sobre esse assunto. Isso faz uma diferença imensa. Faz uma diferença imensa e foi construído nos últimos 8, 9 anos. Não é assim. Não é assim com outras pessoas também. Então, assim, no nosso serviço a gente teve essa boa comunicação e essa empatia de confiar no que está sendo relatado pelo telefone. Só que nesse quadro aqui, ó, ele já deixa claro, nessa transferência para o intra-hospitalar, você deve fazer intervenções que possam salvar a vida. Por exemplo, não é colocar ele também na maca, sair correndo sem fazer nada. Compressão não é o mais adequado. Nem se fosse adequado, não dá para comprimir com a viatura andando. E se ele voltou, não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas vamos pensar numa vítima que não voltou e que está menos de 15 minutos e você decidiu ir para o hospital. O que você pode ir fazendo? Você é um suporte básico? Fazer uma boa ventilação, abrir umas vias com cano orofaríngeo ou cano nasofaríngeo, reposição volêmica, parar a hemorragia externa se está tendo. Tá? Então, isso, se é uma vítima de trauma, mesmo que tenha restrição de movimento da coluna, você pode elevar a cabeceira até 30 graus, tá certo? Isso já ajuda na ventilação. Então, isso tudo faz com que você, se é, por exemplo, um trauma penetrante, você não vai colocar mais na imobilização completa, você vai realmente perder menos tempo em transportar ele em cabeceira elevada. Então, esses são procedimentos que podem ajudar, somatizar, a ele ganhar um gap aí de vida até o profissional médico do hospital realmente controlar as hemorragias e fazer a cirurgia de controle de danos. Não, excelente, excelente. Isso aí, essas preferências, a gente vai até trazer isso de forma mais contextualizada, do básico, do avançado, de forma mais organizada no vídeo 3, mas já vale a pena a gente ir falando, até porque a gente aprende muito por repetição e a gente reforçar esses pontos é interessante. O próprio guideline, ele fala, se o paciente não tem indicação de RCP na cena, transporte e fazer as medidas de ressuscitação, lembrando que não é só compressão, medidas de ressuscitação, é tudo aquilo que vai ajudar o paciente no transporte, um suporte avançado, um suporte intermediário, ele pode fazer um ácido tranexâmico, um transaminase, máscara laríngea. Então existem possibilidades de coisas para serem feitas. Inclusive, daquele paciente que voltou na cena, que eu transporto, as mesmas medidas para dar mais chance de sobrevivência desse paciente, continuam valendo. E Wesley, só retomando o assunto da importância da equipe estar esperando na porta, isso é muito importante para o paciente crítico. Muito. Porque o paciente crítico, ele depende muito do tempo. Cada segundo é importante para ele. Então imagine você um paciente chocado, um paciente com choque hipovolêmico grave, porém um paciente que está ali e não teve PCR traumático. Esse paciente chega no hospital, na sala vermelha,
Acontece ainda em algumas realidades do Brasil, infelizmente, às vezes a equipe de APH chega e às vezes demora 5, 10, 15 minutos para a equipe da sala vermelha. E eles acham ainda que isso é normal, tá dentro do padrão, todo mundo espera, por que você não pode esperar? Já tem muito serviço no Brasil que já está muito longe dessa triste realidade. Infelizmente ainda acontece. O profissional de APH que chega numa situação como essa, lembrando que o nosso foco é o paciente. Então eu cheguei na sala vermelha, esse meu paciente não tem médico, porque às vezes o colega lá pode estar atendendo outro caso, pode estar ocupado, ou infelizmente pode ser por uma situação que não justificasse. Mas nós profissionais de APH, nosso tratamento com o paciente não termina na hora que a gente chega no hospital. É importante a gente zelar pelo cuidado do paciente o tempo todo. Fazer o que? As medidas salvadoras dentro do hospital, não tem ninguém para fazer, eu vou continuar fazendo, é cobrar que o atendimento seja feito mais rápido, é supervisionar para trabalhar junto com a equipe e perguntar se quer ajuda. Perguntar se quer ajuda. Então, eu gosto muito de fazer isso, converso com o Wesley também gosta muito, é chegar e não terminar o nosso atendimento no momento que a gente entra no hospital, e sim terminar o nosso atendimento no momento que a gente sabe que esse paciente já está encaminhado da melhor forma e que a partir dali não precisa mais da gente. Isso faz uma diferença grande também. É bom. E só, Wesley, só para finalizar aqui esse raciocínio se isso é crítico para o paciente chocado, imagine para o paciente em PCR. Nossa, mãe. Quer dizer, se eu não tenho uma equipe ali esperando, se eu espero 10 minutos... Que está totalmente chocado, né? Ele está totalmente chocado. É o choque grau 5, né? Ele perdeu muito sangue, ou ele está com um vaso inadequado por controle, ou está com um choque cardiogênico por causa da questão obstrutiva. Só para o pessoal não estranhar, o choque hipovolêmico são 4 graus, né? Eu brinquei dizendo grau 5, que seria mais do que o grau 4, seria a PCR. Vale a pena lembrar duas coisas. Uma coisa importante é essa questão da comunicação, extremamente, é o que você falou, independente se o INTA não vai dar valor, o pré-hospitalar deve fazer seu trabalho de ligar sempre, ponto. Independente... Mesmo que seja vaga zero, ligar, tem que informar para a equipe se preparar. Se preparar, é exatamente para isso, não é para pedir autorização para entrar. Na verdade, você está já com certeza que você vai entrar com esse doente grave, mas você quer chegar lá e ter uma equipe te aguardando. Lembrar como se fosse um ente querido seu, né? Se for um ente querido seu, você vai querer o mais próximo da perfeição, porque com a pessoa de uma outra família não vai poder ser o mais próximo da perfeição. Você tocou nesse assunto aí, Wesley, uma coisa que eu gosto sempre de falar quando a gente fala sobre isso. Uma questão quando você faz a analogia do ente querido, é muito bom a gente pensar dessa forma, porque a gente não precisa sofrer, às vezes, quando a gente perde um paciente da mesma forma que você sofreria quando você perde um ente querido. Não adianta ser hipócrita e falar a verdade. Você não vai sofrer da mesma forma, e não tem como sofrer da mesma forma. Mas isso não significa dizer que você não tem que ter empatia. Por se incomodar, entender e compartilhar de forma empática o sofrimento da família. É se importar verdadeiramente com o desconhecido, mesmo não sendo o seu, como você se comportaria com o seu parente. Isso é empatia. O profissional de saúde, ele tem que se proteger. Ele não tem como sofrer um luto da mesma forma que perde um ente querido. Deixa para sofrer esse luto quando você perder seu ente querido. Isso já aconteceu comigo recentemente, é realmente um luto muito forte. Mas a gente tem que saber que aquele paciente lá, aquela família está passando por aquele sofrimento, ou que você já experimentou, ou que você vai experimentar um dia. Então essa empatia de fazer o melhor como se fosse o seu ente querido é muito importante. A gente tem que fazer isso de forma empática. Não dá pra gente atender o paciente, tanto faz, se morrer eu não vou sofrer. Isso aí é um crime absurdo e a gente não tá falando isso à toa. Infelizmente isso acontece aí no dia a dia. Uma outra, só para finalizar, pra gente ir pro próximo protocolo, de tanto que a gente fala de bons exemplos fora do país, esse tipo de controle de grandes hemorragias, nós temos um bom exemplo no Brasil, né? Que é no estado do Ceará, em Fortaleza, um hospital que tem uma equipe de trauma coordenada por uma enfermeira e que tem 10 enfermeiros utilizando, por exemplo, Rotem, que para avaliar tromboelastograma, para ver qual tipo de componente mais adequado para aquele doente, faz a recuperação cirúrgica desse doente ainda no centro cirúrgico, volta com ele para o CTI. É uma equipe que acompanha o doente especificamente para a questão do controle de grandes hemorragias, desde a emergência, passando pelo centro cirúrgico e indo para o CTI. Isso é um exemplo de altíssimo padrão, né? Exemplo europeu, nível europeu, e que a gente precisa também estar tentando pegar esses bons exemplos, porque mau exemplo tem um monte, né? Então bons exemplos a gente tem que seguir. E se isso existe no Brasil é porque é possível. Tem que ter boa vontade, tem que ter equipe, tem que ter gestão e cada um fazer a sua parte.
Isso o protocolo da onda vermelha, que é um outro grande exemplo. Plantado pelo Dr. André Guzmão em Salvador. Temos excelentes exemplos, sem dúvida. Bom, como a ideia é a gente aprender o que fazer e começar a pensar sobre o que fazer em PCR traumática, nós trouxemos um segundo protocolo. Esse segundo protocolo, que é o protocolo australiano junto com o neozelandês, na verdade é o único protocolo contemplado por essas duas sociedades, publicado em 2016, está 2015 aqui no slide, mas é 2016. Esse protocolo, ele é muito parecido com o europeu, que ele consegue ser mais completo do que o europeu. Então, para a gente revisar, isso é ótimo. Então, vamos revisar e aprender mais algumas coisinhas aqui. Se o paciente tiver uma lesão ameaçadora no trauma, a gente vai ter que pensar imediatamente. Se não for uma causa obviamente não reversível, por exemplo, uma decapitação, uma hemissecção corporal, um TCE com exposição de toda a massa encefálica, essas situações que realmente a gente não precisa começar uma reanimação, se você excluir essas causas, que são exceções, nós teremos então que começar as nossas medidas de reanimação. Aquela coisa do XABCDE do exame primário é a primeira coisa que ele traz nesse bloco aqui. Ou seja, parar as hemorragias externas exsanguinantes, abrir a via aérea desse paciente. Não vamos falar de todas as preferências aqui, já falamos um pouco, vamos falar mais no terceiro vídeo, mas vamos entender aqui o passo a passo. Letra B, descomprimir o tórax e fazer ventilação por pressão positiva se necessário. Obter um acesso venoso. Os protocolos geralmente recomendam que 2 tentativas de acesso venoso periférico que não surtiram efeito, não foram possíveis, já deve-se passar para a preferência de um acesso intraósseo. Fazer fluido de reposição por meta, respeitando o conceito de hipotensão permissiva, buscando ter uma pressão sistólica de 90. Ou um nível de consciência bom. Nível de consciência bom. E fazer, se possível, uma cirurgia de controle de danos precoce nesse paciente. Então, aqui ele nos traz nesse primeiro bloco essa abordagem inicial para um paciente, inclusive, que não está em parada cardíaca necessariamente. Esse paciente pode estar em parada cardíaca, mas se esse paciente for um paciente de trauma chocado, é o mesmo passo a passo, a mesma conduta. Se o paciente, apesar dessas nossas intervenções, que essas são as intervenções ideais para fazer no peri-parada. Aquele paciente que a gente chegou, está ali começando a perder o drive ventilatório, aquele paciente está muito hipotenso, perdeu muito sangue. De consciência caindo drasticamente. Que a grande maioria dos pacientes que a gente atende de trauma grave estão nessa forma assim. A maioria não vai estar nessa PCR. Lembrando que é diferente um paciente em PCR traumático e um paciente em óbito. Isso. Saber diferenciar. Nem todo paciente em PCR traumático a gente vai tentar alguma coisa. Aqueles que têm chance de sobrevida, excluindo os pacientes sem chance de sobrevida, a gente vai fazer alguma coisa. Então esse é o início do guideline, eu só fiz, do algoritmo, eu só fiz cortar ele em 2 metades, senão ia ficar muito pequeno aqui no slide. Mas continuando então aqui, vendo a parte de parada cardíaca traumática aqui em cima. Então, o primeiro passo que ele considera aqui é considerar as causas clínicas. Lembra sempre como é que a gente pode fazer isso, hein, Wesley? Saber um pouco da história do paciente, avaliar a cena, a biomecânica, a avaliação, a impressão geral do paciente, ver se ele tem alguma lesão aparente que possa justificar, ver se é um paciente que eventualmente pela faixa etária, pelo tipo, pode ter algum fator de risco para ter sofrido, por exemplo, um infarto, perdeu a consciência, bateu o carro, ou como uma situação que você já atendeu, cai numa ribanceira lá embaixo. Capotou e afogou. A paciente teve um PCR provavelmente clínica, capotou, caiu na lagoa. Então sempre pensar nisso aqui é a primeira coisa que ele recomenda. E se tiver essa suspeita de PCR clínica, vamos conduzir conforme os protocolos de BLS e de ACLS. Primeira coisa a fazer qual é? Monitorização cardíaca. O médico vai fazer monitoração cardíaca com a par manual. Se for um ritmo chocável, FVTV, desfibrilação imediata e fazer compressão. Se essa fibrilação ela for recorrente e não consegue sair, a gente vai pensar nas causas reversíveis mais para frente, mas a gente não pensa logo de início se eu estou com ritmo chocável. Diferente do paciente que eu avaliei o ritmo, está em AESP, em assistolia, não é um ritmo chocável, eu já tenho que começar a pensar nas causas reversíveis. E se for um suporte básico de vida, usar o DEA, né? Perfeito, suporte básico de vida, o próprio DEA vai te dizer se o ritmo é chocável ou não. Bom, feito isso, o que é que a gente vai fazer? Abrir as vias aéreas, e já que é um paciente de trauma, proteger a coluna cervical, estabilização cervical manual. Uma coisa que eu costumo sempre dizer, Wesley, é que a estabilização cervical manual, a maior importância dela é justamente no paciente inconsciente ou no paciente que você vai manejar. Sim. Porque o paciente consciente, ele tende a sustentar.
Sua mão ali na cabeça do paciente consciente é mais para lembrar para ele do que para você forçar. Perfeitamente. Agora, o paciente que está inconsciente, eu estou fazendo a estabilização. Aquele paciente que eu vou manusear, vou fazer uma rotação, eu tenho que fazer essa estabilização para evitar criar alguma lesão a mais nesse paciente. Okay? E essa estabilização manual não necessariamente colar cervical. Não necessariamente. Aí vai o protocolo de RMC que a gente já abordou extensamente, que você pode encontrar lá no nosso site do IBRAP. Bom, feito isso, considerar dispositivos de vias aéreas, intubação orotraqueal, um dispositivo supraglótico, que o enfermeiro pode fazer isso perfeitamente, uma máscara laríngea ali na sua unidade intermediária. E se com isso, tratando a letra A, o paciente voltar a ter uma circulação espontânea, que é essa parte aqui, eu entro nos cuidados pós-PCR de trauma que nós discutimos no guideline anterior. Se eu tratei a letra A e esse paciente não melhorou, lembrando que, em paralelo, eu posso estar fazendo compressão a depender de que tipo de paciente nós estamos falando. Ou, a depender, eu posso postergar as compressões. Na letra A, esse paciente aqui não voltou. O que é que eu vou fazer? Providenciar um acesso venoso ou um acesso intraósseo. E aqui ele já recomenda fazer plasma ou sangue ou cristalóide. E ele pede para fazer 20 ml por quilo EV. Okay? Bem interessante aqui, não é isso, Wesley? Isso aí. É um volume padrão, né, do adulto, que seria para reposição volêmica no geral, 20 ml por quilo, pensando em monitorar as metas, que é a pressão arterial sistólica acima de 90, se realmente vai voltar com pulso radial, e se a alteração do nível de consciência, aquele cara que estava com nível de consciência praticamente zero, se ele vai ter alguma alteração. Lembrando que 20 ml por quilo é uma quantidade de volume grande, que a gente acaba recomendando como bolos inicial. Então é diferente hoje em dia de uma recomendação, por exemplo, de um paciente chocado. De proteção permissiva. Então, o paciente chocado, tá ali com o pulso, esse paciente está consciente, você vai fazer um volume para ele, a gente já sabe que a gente vai fazer bolas de 250 ml. Então, assim, esse paciente aqui, imagine você, se for um paciente de 50 quilos, que não é quase nada, já está sendo recomendado aqui 1 litro para esse paciente. É um paciente que está em parada cardiorrespiratória, então a pressão dele é 0/0. Que pode ser por hipovolemia. Esse paciente está com 0/0 de pressão, então a gente está colocando realmente um bolos maior e, se necessário, conseguir bolos de 5 a 10 ml por quilo, como ele recomenda aqui. Em paralelo a isso, fazer controle de hemorragia. Utilizar a técnica que fazer aquele X, que a gente vai ver as preferências. Se for uma hemorragia externa, tem várias maneiras, a depender da equipe que está disponível, de quantas pessoas a gente vai fazer. Vale lembrar que esse guideline, ele coloca a via aérea como primeira opção, mas é lógico, se a vítima tiver com sangramento arterial externo ou mesmo um sangramento exsanguinante, você vai controlar, ou enquanto alguém está preparando as vias aéreas, outra pessoa está colocando torniquete. Apesar que vale uma observação aqui, né? Que se esse paciente está em parada cardíaca, ele não vai estar sangrando. Isso é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, o paciente está em parada cardíaca, eu primeiro controlo a hemorragia ou primeiro faço RCP? O paciente que está, por mais que ele parou por uma hemorragia externa, como eu já atendi paciente com amputação de membro parado na cena, chega lá e não está sangrando, não tem mais pressão, está 0/0, não tem mais. Então esse paciente, se você identifica que o sangue saiu por ali, você pode ir lá e controlar. Controlar para na hora da sua compressão, na hora de você fazer volume, etc., esse volume não continuar escapando por ali. Perfeito. Então, por exemplo, foi uma amputação de membro, eu já coloco um torniquete aqui porque eu sei que daqui ele não vai sangrar mais. Então é um exemplo do que fazer aí. Ok. Então, depois que eu fiz acesso venoso, eu estou cuidando aqui, cuidei da letra A lá em cima, estou cuidando da letra C agora, olha só na sequência ele mostrou aqui da letra C, teve retorno à circulação espontânea, cuidado pós-PCR aqui com as metas dele. Se não teve, aí ele vai para a letra B. Então é interessante, né, Wesley? Você vê que é uma preferência. A gente trouxe isso propositalmente, que um guideline ele já mostrou uma sequência, aqui já é outra sequência. Essa sequência, ela é porque qual muita que é gente... certa, qual que é errada? Eu tento que... Eu vou até mostrar uma coisa aqui, é uma coisa que a gente vai mostrar mais pra frente. Existe um guideline aqui. Wesley, o Limer pode ficar aqui nesse cantinho mesmo que o pessoal vai conseguir ver direitinho aqui, ó. Lembra do guideline Limer com 2 M's, não é isso? Isso. Ele propõe uma avaliação primária do tipo A, B, C ou C, A, B, depende do paciente. Depende da causa do paciente. Então essa coisa de fazer A, B, C,
é uma coisa que está meio que caindo por terra. Não é obrigatório seguir essa sequência em todos os pacientes. O importante é lembrar que existem esses elementos, que o paciente pode morrer por ali e que você vai ter medidas salvadoras em cada um deles. Perfeito. A depender do paciente, você pode ter que começar pelo X, a depender do paciente, você pode ter que começar pelo A ou pelo C. Vai depender do paciente. E o protocolo Limer, ele serve tanto para trauma quanto para emergência clínica. Eu vou deixar até aqui embaixo na descrição também, acho que vale a pena. O protocolo Limer, que é uma proposta inovadora, que em breve a gente vai trazer até um vídeo só sobre esse assunto aí pra gente. Então aqui, por exemplo, ele começou lá na letra A, depois falou da letra C, agora está falando da letra B, a descompressão torácica, e aí ele fala que pode ser com o dedo ou pode ser por agulha, seguido de uma inserção de catéter de tubo. Então a gente vai discutir um pouquinho melhor no próximo vídeo quais são as preferências de fazer descompressão torácica. O protocolo europeu ele é bem específico de dizer qual é a melhor opção, a segunda melhor opção, a terceira melhor opção. A gente discute isso aí no próximo vídeo. Teve ROSC, vai para cuidado pós-PCR. ROSC é o retorno à circulação espontânea. Perfeito, perfeito. Não teve, aí, ó, próximo passo interessantíssimo. Eu tenho um ultrassom disponível, eu tenho uma equipe treinada, o Ultrassom Fast. Se eu tenho ele na cena, eu posso procurar se esse paciente, através do ultrassom, tem um tamponamento cardíaco. Então lembra aí da letra C ainda, circulação. E aí, nesse caso, se ele tiver um tamponamento cardíaco, o ideal seria fazer para esse paciente a famosa toracotomia de reanimação, que é o acesso cirúrgico ao espaço pericárdico para tratar esse tamponamento cardíaco. Se o ultrassom não está disponível ou tiver algum mecanismo desconhecido, é possível considerar uma pericardiocentese, ou seja, a descompressão por agulha nesses pacientes, se a intervenção cirúrgica não está disponível. Então diz claramente que a preferência é pela toracotomia, mesmo no ambiente pré-hospitalar. Mesmo no ambiente pré-hospitalar. Agora, perceba que eu preciso de alguma situação bem específica, um serviço de ponta bem treinado, um profissional com todas para poder fazer isso. Quem sabe a gente consiga. No Brasil já existem relatos de casos de profissionais que já fizeram o procedimento, já tentaram o procedimento na cena, e é para aí que a gente tem que evoluir mesmo, porque os serviços de ponta internacionais estão fazendo isso. Bom, se o paciente depois dessa resolução do tamponamento cardíaco voltou, cuidado pós-PCR, voltou a ter uma circulação espontânea. Se não voltou, a gente pode pensar em utilizar a toracotomia. Eu já estou dentro do tórax, já abri, já cerrei o externo, já estou lá. Eu posso utilizar essa técnica para fazer um clampeamento, lembra? Clampeamento da aorta, e aí com isso, se esse paciente tiver alguma hemorragia intraabdominal, ou pélvico, alguma hemorragia subdiafragmática, eu consigo resolver. Lembrando que esse clampeamento aórtico, a gente tem que correr, né? O paciente não voltou ali, ou voltou, tem que ser muito rápido, porque para gerar isquemia intestinal, isquemia de medula, de coluna vertebral, é muito rápido. Mas o motivo do INTA está preparado para ele ir direto para o centro cirúrgico. Exatamente. Ele até quando fala do Reboa, ele fala, o Reboa não é indicado na PCR, a gente vai falar um pouquinho de Reboa no próximo vídeo, que seria o balão intraórtico. Ele fala que no máximo 30 minutos de preferência, de permanência ali nesse procedimento. Então, considerar a toracotomia para clampeamento da aorta descendente. Controlar também a possibilidade de hemorragias torácicas. Então, esse paciente está com hemotórax, está sangrando no pulmão, eu posso fazer uma rafia de pulmão, posso fazer algum procedimento para parar essa hemorragia pulmonar aqui, neste momento. E aí, resolver o tamponamento cardíaco e facilitar, inclusive, ele fala aqui, as compressões cardíacas manuais. Então está citado aqui, não está lá no europeu, né? Interno, ou seja, o cirurgião botou a mão aqui, o emergencista treinado, e vai fazer as compressões diretamente. Ele pode ser transportado pela equipe de suporte avançado, sendo comprimido internamente. Internamente, aí é muito mais tranquilo fácil, e seguro para a equipe. E é possível também nessa abordagem fazer a desfibrilação interna, está aqui previsto, também. Então é uma possibilidade. Desde esse paciente tem material adequado também para isso. Desde que tenha tudo aí. Se esse paciente voltou, cuidado pós-PCR, e se ele não voltou, aí nesse caso, ou você vai continuar fazendo um suporte básico de vida, BLS, ACLS, ou suporte avançado, convencional, com as compressões cardíacas internas, e ele fala por fazer isso por mais 10 minutos, e depois de ter tratado todas as causas reversíveis, se não tiver um retorno desse paciente, é o momento de você estar pensando em suspender a RCP. Ou seja, para quem
pensava, não, a parada cardíaca no trauma não tem muito o que fazer. Mostra com certeza claramente você já ouviu isso de alguém. Que era fútil, né? Todos os artigos, eles começam... Eu li uns 50 artigos ou mais para a gente fazer esse workshop. Eu acho que 90% desses artigos na introdução, apesar da taxa de sobrevida da PCR traumática ser muito baixa e da maioria das recomendações achar que é fútil, ou no passado achar que é fútil, aí ele começa a argumentar. Vale lembrar que os 2 artigos que foram importantíssimos para a decisão, principalmente americana, em dizer que a PCR traumática 100% é óbito e é fútil você reanimar, são artigos de pelo menos 15 anos. Então, o artigo mãe dessa discussão é do Mattox, Dr. Mattox, que é um dos grandes referência em reposição volêmica, hipotensão permissiva, um cirurgião fantástico, mas esse artigo dele tem 30 anos, quando ele diz que 100% das PCR traumáticas não têm sobrevida de alta hospitalar. Então, de lá para cá, mudou muita coisa, entendeu? Então, os próprios americanos estão revendo seus conceitos, os europeus são os que são mais agressivos na demonstração de novas evidências e mostrando bons resultados. Bons não quer dizer um percentual muito grande, mas para quem decidia que era 0%, chegar a 4%, 5%, 7%, num valor total quase 10%, 15%, isso é bem interessante. Vale a pena que todas, isso já é um pulo para o próximo vídeo, todas as boas evidências foram relacionadas com tempo e suporte avançado de vida, com expertise e equipamento. Esse foi um excelente resumo. Tempo, suporte avançado, equipe atuando rápido, lembrando que o suporte básico intermediário ele é fundamental nessa questão de tempo, nas medidas salvadoras, que são várias. Nós vimos que são várias causas de PCR. O paciente ele pode ter um acidente dentro do carro e parar por um commotio corde, porque bateu aqui no tórax, esse paciente está lá fibrilando. Tanto que esses estudos que avaliam sobrevida, felizmente são muitos estudos observacionais. Nós não temos ensaios clínicos randomizados e que tragam comparação de técnicas. Não existem esses estudos. A maior parte dos estudos de PCR traumática foram estudos observacionais. Mas existem estudos mostrando, em certo subgrupo de paciente com chance de sobrevida, valor de retorno à circulação espontânea superior a 50%. Por mais que esse paciente morra muito no intra-hospitalar, ele sai de 50%, 40%, 60% de retorno à circulação espontânea, às vezes para 4% de sobrevida, 6%, 8%, assim como acontece na PCR clínica, mas mostra que é possível fazer algo por esses pacientes, dar uma chance de sobrevida para esses pacientes e lá com os cuidados pós-PCR tentar fazer o melhor possível, evoluir também nesse sentido para manter a maior sobrevida na alta hospitalar. Mas é possível, a literatura mostra e esses guidelines incentivam que a gente realmente acredite nisso. Vale a pena lembrar também que os cuidados pós-PCR são extremamente importantes e que esses dados têm estudos demonstrando, porque pode ter essa discussão também, né? Qual é a maior sobrevivência? No trauma penetrante, no trauma contuso? Em qual tipo de causa? Né? A gente falou um pouco no começo. Tem um estudo interessante que provavelmente nós vamos colocar aqui para vocês, que é que tipo de sobrevivente está tendo a PCR traumática. É um estudo de 2006 do Locke, e ele traz uma estatística interessante, mostrando que o trauma penetrante acaba sobrevivendo mais, mas se você pega outros estudos onde o trauma contuso ele não contou o afogamento, o comodioscose, enforcamento, ele acaba sendo o que mais sobreviveu. Então, se você é um tipo de profissional que não está já no nível 3, 4 da sua discussão de profissional, nível de evidência, de estudo, você pode ser que seja pego numa armadilha dessa aí. Mas o que a gente já pode dizer é que paradas presenciadas, a possibilidade de sobrevida é maior, tempo de atendimento entre 6 minutos, a possibilidade de sobrevida é maior também, onde tem suporte avançado de vida, a sobrevida é maior, e dentro das causas, a hipóxia, a sobrevida é maior, e a hipovolemia, a sobrevida é menor. Perfeito, perfeito. Então é isso aí. A ideia desse vídeo 2 foi trazer justamente essa discussão desses algoritmos, o europeu, o australiano, o neozelandês, para a gente conseguir entender o que é feito, qual é o padrão ouro internacional. Isso realmente está aí nas recomendações, esses países estão trabalhando dessa forma, organizam os seus serviços para conseguir dar conta dessa demanda. E aí no próximo vídeo a nossa missão aqui, o nosso desafio vai ser, ok, vamos pegar essas recomendações e vamos ver de que forma
apesar de não existir um guideline brasileiro para falar com o nosso público de APH, nós vamos discutir aqui baseado na experiência que o Wesley tem, na experiência que eu tenho, na vivência que nós temos dentro do APH brasileiro, do conhecimento que nós temos das nossas dificuldades. Vamos discutir o que um profissional de suporte básico pode fazer diante de uma PCR próxima de hospital, o que ele pode fazer diante de uma PCR distante do hospital, a PCR onde ele está distante do hospital, mas uma unidade de suporte avançado está chegando, o que o suporte intermediário pode fazer além do suporte básico, o que o suporte avançado pode fazer além do suporte intermediário, próximo, longe do hospital, o que fazer com o famoso objeto encravado no tórax. Essa discussão é uma discussão bem complexa e bem interessante. Isso tudo fica para o vídeo 3. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Aqui embaixo tem a caixa de comentários para você se cadastrar e botar algum comentário, alguma pergunta que pode virar um vídeo resposta lá no futuro. Te agradeço se você ficou até aqui. Me fale aí, ó, se você ficou até aqui, fala, Léo, fiquei até aqui, Wesley, fiquei até aqui, ó, 1 hora de vídeo e eu estou aqui assistindo realmente. E a gente vai dar toda a moral. Dê o feedback se está gostando. Dê o feedback, isso é importante. E leia os estudos que estão sendo disponibilizados. A forma de realmente concretizar seu raciocínio crítico é ouvindo, lendo, tirando a sua própria conclusão, indo para outras bibliografias, discutindo no seu trabalho, sensibilizando o seu gestor. É assim que nós vamos conseguir evoluir o APH do país. Perfeito. Os links continuam aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.